Fala aí, eu sou o Danilo do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre primeira lei da termodinâmica em ciclos. Mas o que é um ciclo? Ciclo é uma série de procedimentos termodinâmicos cujo o estado final é igual ao estado inicial. Então, se eu começo aqui com uma pressão e um volume qualquer, aí eu faço um processo isobárico, outro isocórico, um isovolumétrico, adiabático, independente do processo que eu faça, mas de modo que eu volte para o meu ponto inicial, então eu tenho um ciclo. E é isso que a gente vai estudar hoje. Então, se eu tenho lá esse ciclo aqui, vale lembrar da primeira lei da termodinâmica, que o calor desse ciclo é igual ao trabalho realizado nesse ciclo, mais a variação de energia interna do ciclo. Lembrando que o trabalho é a área dentro dessa curva. No caso aqui é a área pintada de verde. Mas a gente tem que lembrar que a energia interna é uma função de estado. E o que é uma função de estado? Ela só depende do estado que o meu gás está, da pressão, do volume, do número de mols e da temperatura. Então, se eu faço um ciclo e eu volto para o meu estado inicial, se o estado final é igual ao estado inicial, então qual que é a variação de energia interna? Zero, porque os estados são o mesmo. Então, ó, se eu jogar lá na minha primeira lei da termodinâmica, eu vou ter que o calor que vai acontecer dentro do meu ciclo, que vai ser trocado, é igual ao trabalho realizado por esse ciclo. Só que se a gente imaginar aqui que eu tenho um sistema que está realizando o trabalho, ele pode tanto receber calor de fontes mais quentes do que ele recebe um calor que vamos chamar de calor quente, mas ele também pode perder calor para fontes que estejam mais frias do que ele. A gente vai chamar de calor frio. Então, se a gente pensar no calor total do ciclo, ele vai ser o calor quente menos o calor frio. O calor que ele absorveu menos o calor que ele perdeu. Então, se a gente pensar lá na primeira lei da termodinâmica de novo, a gente vai ter que o calor quente vai ser igual ao trabalho no ciclo mais o calor frio. O que isso quer dizer? Que de todo o calor que ele vai absorver da fonte quente, parte vai ser usada para realizar trabalho e parte vai ser perdida para uma fonte mais fria. E a gente pode definir o rendimento de um ciclo como sendo a razão entre a parte da energia que virou trabalho dividido pelo total que ele recebeu. Ou então, 1 menos a quantidade que foi rejeitada na fonte fria sobre o quanto ele recebeu. Então, quanto maior o rendimento, mais trabalho aquele calor é usado. O calor da fonte quente pode ser usado tanto para trabalho quanto para ser rejeitado na fonte fria. Então, se a gente pensa num sistema como um trem a vapor, maré-fumaça, a gente vai ter uma queima de carvão aqui. Essa queima de carvão vai ser a nossa fonte quente. A queima do carvão, ela vai gerar calor, que vai ser cedido ao trem, e esse calor, parte dele vai ser usado para realizar trabalho, ou seja, para gerar movimento, para empurrar o trem para frente, e parte vai ser perdido para fontes frias. No caso, a fonte fria aqui é a própria atmosfera, que esse calor vai ser perdido tanto pelas paredes do trem, quanto pela própria fumaça. Então, quanto maior for o rendimento desse trem, mais movimento ele gera e menos perda vai ser gerada para a atmosfera. Agora, lembrando, o trabalho de um ciclo é a área dentro desse ciclo. Então, se a gente botar no diagrama PV, essa área interna aqui é o trabalho realizado. Só que a gente pode ter um ciclo que gira no sentido horário. A gente vai dizer que o trabalho aí é positivo. O sistema realiza trabalho. Ou ele pode estar girando no sentido anti-horário. Aí o trabalho vai ser negativo. Trabalho é feito no sistema. Então, lembrando de tudo agora, a variação de energia interna em um ciclo sempre é igual a zero, porque o estado final é igual ao estado inicial. Um sistema recebe calor de uma fonte quente, o calor quente, e perde calor para fontes frias. E a diferença entre o calor que ele recebe e o calor que ele perde é justamente o trabalho realizado nesse sistema. Então, o calor quente, ele pode ser usado tanto para realizar trabalho, quanto pode ser perdido para fontes frias. E o nosso trabalho pode ser positivo, se nosso ciclo gira no sentido horário, ou pode ser negativo, se nosso ciclo gira no sentido anti-horário. Esse vídeo te ajudou? Então responde aí. Bons estudos e até a próxima!